Seja muito bem-vinda ao Idencast, o podcast da identidade empreendedora. Eu sou a Ana. Eu sou a Letícia e juntas somos as donas do Idencast. Esse é o episódio número 7. E a nossa convidada de hoje é advogada aposentada desde o primeiro dia de profissão. Ela nasceu dentro de uma empresa familiar que completa em 2026 65 anos de história. Há 10 anos é diretora executiva da Alcidino, joalheria e ótica, se especializou em design de joias e óculos e atua como presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Tubarão na gestão 2025-2026, onde atua em prol do desenvolvimento do comércio local e do fortalecimento das relações empresariais. Seja muito bem-vinda, Karen Brodbeck. Falei tudo direitinho? Tudo! Muito obrigada, meninas, pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos lá. Karen, quem é você hoje, além da empresária e da presidente da CDL? Gente, vocês já começam assim, né? Já começa com a faca no fígado. Eu acho que eu sou uma pessoa, uma mulher totalmente inquieta, assim, zero acomodada. Então, o tempo todo, em todas as minhas personas, eu tô tentando fazer coisas diferentes, evoluir, crescer. E fora da minha profissão, eu acho que a minha principal busca é pelo autoconhecimento. Então, eu passo horas, assim, lendo livros, indo atrás de estudos, conhecimento, para me conhecer melhor e, consequentemente, tentar ser um indivíduo melhor na nossa sociedade, né? Arrasou. Não, nós estamos muito alinhados. Nossa, a gente tá muito alinhada com as nossas convidadas. Sim, tanto que na nossa caneca tá escrito ser, depois empreender. Total! Todo mundo fala sobre saúde mental e a gente sempre Todo traz mundo. isso. Mas então... já temos um batom na caneca, porque eu tava louca pra mulher, usar o presente. né? Mulher. A Karen esteve com a gente no nosso evento, né? No ID25. E a gente fala... Tu viste no evento que a gente falou sobre a terapia estar em dia. E sempre, todas as pessoas que estiveram aqui conosco, sempre em algum momento vão falar sobre isso. Então, que bom. Estamos todas alinhadas. Como que foi crescer dentro de uma empresa com tanta história familiar? Foi assim, né? Sempre enquanto estivermos aqui, estamos crescendo dentro dela também, né? Mas é muito bom a gente conseguir perceber que todos os valores que a gente tem dentro de casa e da nossa família são repassados na nossa empresa, sabe? Então isso me dá um orgulho muito grande. Desde criança, tudo que é falado dentro de casa é falado na empresa também. Então, é como se fosse uma extensão de casa mesmo, né? Porque a gente convive com as mesmas pessoas que estão em casa, né? No caso, é eu, minha mãe e meu irmão. Nós somos os 3 sócios da loja aqui de Tubarão. E a gente consegue se enxergar em personagens diferentes, né? Em figuras diferentes. Então, a gente consegue conhecer ainda mais profundamente a nossa família. Isso também é muito legal. Não é à toa que está há 65 anos de história, né? Exatamente. Por conta dos valores, né? É o que sustenta. Isso, é o que sustenta. Uhum. A gente falou isso no evento, né? Eu sempre trago isso. Essa é a minha parte, né? Que eu sempre trago. Que a empresa tem a alma do dono. Uhum. Então, não é à toa. Né, que há 65 anos vocês têm a empresa. É a alma do teu avô, né? Que com ainda... certeza. Os valores que o meu avô construiu, a base que o meu avô construiu, a família, ele construiu a empresa também. E isso nos dá muito orgulho. E é óbvio que não é fácil, né? É sempre desafiador ter uma empresa, independente se é familiar, se não é, se está há pouco tempo no mercado, se está há muito. Cada fase de vida da empresa, ela tem um desafio diferente. E é óbvio que a empresa familiar, com tantos anos de história, tem muitos desafios também. Mas, com certeza, ter esses valores dentro da empresa, embasando ela, deixa ela mais flexível e mais forte para passar por esses desafios, né? Sabe que algumas pessoas vêm de fora que, é muito fácil para ela. Já tinha a empresa, né? Já tinha a empresa da família dela. E eu costumo dizer assim, a régua é muito alta. Então, tu tem uma cultura, tu tem um legado,
uma responsabilidade e a expectativa da família, muitas vezes, em continuar aquele legado, em como continuar aquele legado. Então, eu digo, é exatamente como tu falou. E sem falar sobre a empresa familiar. Nós ainda temos a questão da empresa familiar. Então, nós temos uma questão de legado e de empresa familiar. Porque, sim, como nós temos os valores dentro da empresa, nós também temos os padrões dentro da empresa, os padrões familiares, conflitos familiares também vão para dentro da empresa. Claro. Então, não pensem que é mais fácil para quem tem um legado, porque não é. Nem um pouco. E é até engraçado tu falar isso, porque quando eu era mais nova e eu precisei decidir sobre a minha profissão, né? Quando eu era bem mais nova, assim, eu, tipo, 11, 12 anos, eu queria trabalhar na Alcidino, queria ser designer de joias. E aí comecei a ficar mais velha e comecei a pensar assim, cara, se eu for para Alcidino, as pessoas vão achar que... olha só a mentalidade, né? As pessoas vão achar que eu herdei, que foi fácil, que caiu no meu... que eu ganhei a empresa, que ela já estava pronta, que ela já tinha anos de mercado e que as coisas iam ser muito simples para mim. E aí eu comecei a ficar meio confusa sobre que profissão eu iria seguir, né? E aí eu acho que eu vou fugir disso. Eu acho que eu vou fugir da empresa. E aí foi onde eu fui fazer direito. Foi onde eu me formei em direito, porque eu realmente queria fugir dessa construção que as pessoas costumam fazer sobre quem continua negócios, né? E aí, quando eu entrei na Alcidino, gente, eu assim, nossa, eu achei totalmente diferente, assim, do que eu imaginei. Peguei muitos problemas já no começo. No ano que eu entrei na Alcidino, meu avô faleceu. Então, a nossa família se desestruturou totalmente. A minha mãe teve depressão, né? Até aquele dia ela contou. A minha mãe é uma pessoa super ativa. Então, ela ficou 2 anos de cama. A empresa caiu no meu colo. Eu tive que começar a administrar sem saber nada. Nada, zero. Eu tinha acabado de me formar em Direito. Não tinha nada de administração. Então, assim, eu fui muito no feeling. Eu acho que está no sangue o empreendedorismo, né? E eu amo empreender. Eu amo a parte estratégica, é a parte que eu mais me dou bem, assim, que eu me sinto bem. E também a parte de criação, né? Mas eu acho que eu ainda me dou melhor com a parte estratégica do que a criação. Então, assim, eu peguei a empresa num momento muito furacão, muito. A gente tem outras lojas, né? Cada filho do meu avô ficou com uma unidade em algumas cidades aqui ao redor. E a gente tentou se unir, tentou fazer com que a empresa fosse uma só novamente, como era quando meu avô montou a empresa, era uma matriz e filiais. Desculpa. Depois a gente foi separando as unidades e a gente tentou voltar a trabalhar junto, não conseguimos, mas tudo com maior respeito, sabe? Isso a gente nunca teve como um problema dentro da empresa. A gente até, às vezes, é um problema para a empresa e não para nós, porque a gente prefere às vezes, deixar de tocar algum assunto na empresa para a gente não se desentender. Então, a família estar bem é sempre o primeiro lugar. Então, a gente nunca brigou, nunca teve... Claro, né? Discussões acontecem. Divergências, né? óbvio, né? Mas, assim, nunca teve maus entendidos de ficar de mal, de brigar, de querer isso, aquilo. É sempre todo mundo muito tranquilo. E esse é um valor que o meu avô deixou. Como acontece, né, gente? Nós temos muitos casos aí de Demais. empresas, inclusive na nossa região, que um irmão saiu, montou são concorrentes. Sim. Então, isso é Mas bem talvez comum. isso aconteceu, esse desafio aconteceu até pra te quebrar essa tua crença do início, né? Exato. Porque daí tu viu que tu conseguiu dar conta não, eu consigo dar conta. E uma das perguntas aqui é: quando que tu percebeu que agora é a minha vez de dar continuidade nessa história? Se foi depois desse desafio ou se no meio do desafio tu já entendeu que essa era a tua hora. A tua hora. Gente, assim, eu acho que desses 10 anos, eu acho que deve fazer uns 6 anos que eu realmente entendi que esse era o meu lugar, assim, né? No início, que caiu tudo no meu colo, que começou a acontecer, comecei
a resolver as questões da empresa, eu pensava assim, eu estou aqui para ajudar a minha família, vou deixar a empresa como eu acho que ela deve continuar, com processos, mais profissionalizada, que eu sempre tive muito essa pegada, e depois vou sair. E aí, trabalhando em terapia, né, que também o tempo que eu estou na Alcidino é o tempo que eu faço terapia, 10 anos de terapia psicanalítica. E depois de um tempo eu entendi assim, cara, para de fugir disso. Por que tu tá fugindo o tempo todo disso? Se tu te sente bem lá, se isso faz bem, então assume, te posiciona. Te posiciona como dona da empresa, te posiciona como aquele é o lugar que tu quer estar e que essa é a tua profissão, né? Inclusive, no começo quando eu tinha que preencher algum cadastro de loja, essas coisas assim, eu nunca colocava que eu era empreendedora, empresária. Eu colocava que eu era advogada. Sem nunca ter atuado. Sem nunca ter atuado. Com a carteirinha na mão, mas nunca atuei. Então, é uma coisa assim que demorou para a ficha cair. Demoraram alguns anos para a ficha cair de que realmente essa era a profissão que... Não sei se eu escolhi ou fui escolhida, mas tanto faz. O que importa é que eu tô bem nela. Incrível, incrível. E como que é atuar junto com a tua mãe na empresa? Porque a tua mãe é bem ativa, né? E se esses papéis são bem definidos, né? Como que é vocês duas ali dentro? Até tu falasse do teu irmão, eu sei que hoje teu irmão, ele não atua ali dentro da loja, né? Não. Mas em algum momento ele atuou? Ele trabalhou na Alcidino durante 20 anos. Algum tempo. Olha, algum dia ele atuou. Não, querida, só 20 anos. Tua mãe comentou. Ele era parte de ótica mesmo, né? O Caio, ele é formado... Ele primeiro fez o curso técnico em ótica, que toda ótica precisa de um técnico responsável, né? Depois ele fez administração e junto com a administração ele fez psicologia. E aí ele, também nessa descoberta se realmente a empresa é o meu lugar ou não, ele entendeu que a psicologia era o caminho que ele queria seguir. E depois de 20 anos na Alcidino, ele fez um concurso para psicólogo da Polícia Civil, em que ele entrou esse ano, né? E tá lá em Tuporanga trabalhando, feliz da vida. E é maravilhoso, né? Ver um irmão feliz com a profissão que tem, né? E esse foi um grande desafio na nossa trajetória também, de ele não se reconhecer dentro da empresa. E a gente ter que trabalhar isso com ele, desenvolver e entender que realmente ele não era feliz naquele lugar, né? E dar força para ele sair. Liberar. Isso é muito difícil. Liberar sistemicamente. Exato. Vai, meu filho, vai, irmão. Não precisa ficar aqui, né? E com a minha mãe, assim, ela gosta de dizer que a gente é entre tapas e beijos, né? Mas eu acho que qualquer relação de mãe e filha é assim, dentro ou fora de uma empresa, né? Eu digo que é muito, muito, muito bom, porque eu admiro demais a minha mãe, eu acho ela uma excelente profissional. A história que ela construiu me dá muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser filha dela. E é uma pessoa que toda a ideia que a gente troca sobre a empresa também é muito maravilhosa. Então, ter ela me apoiando, me colocando para cima e me ensinando, principalmente, a solução de coisas que eu não tenho expertise, né? Minha mãe é muito boa com pessoas, com relacionamentos, ela é muito flexível, ela consegue coordenar muito bem a parte humana. E eu já tenho mais dificuldade, eu já sou muito mais da parte mais operacional, estratégica, né, de números. Então, eu aprendo demais com ela, e isso é maravilhoso. A parte ruim é que, no começo, principalmente, a gente confundia muitos papéis. Até hoje ainda existe uma confusão de papéis. De vez em quando eu tenho que sentar com ela e dizer assim, mãe, lá eu não sou tua filha. Né? Lá tu não pode me corrigir desta forma como tu me corrige em casa, né? Me dá um toque, me chama, tu não faz isso com um funcionário, por que tu faz comigo? Porque existe a confusão de papéis. Mas no início da minha carreira na Alcidino, além da terapia, a gente fez um trabalho com um filósofo clínico, que é o Beto Colombo. Ele foi o fundador da Anjo Tintas, hoje ele já não trabalha mais na Anjo Tintas, mas ele justamente trouxe para nós esse conhecimento sobre papéis, né? Então, ele que nos ensinou a botar a roupa do profissional, botar a roupa da filha, botar a roupa da irmã, botar a roupa da neta, né? E que legal. se vestir como isso para que a gente possa fazer essa separação, senão a nossa mente ela não consegue diferenciar as coisas, porque né? realmente tu não separa, né? Não. Tu continua sendo filha dela lá dentro. Isso não tem como separar. Não tem como deixar de ser filha. Mas tem como a gente profissionalizar a ponto de dizer, ó,
se eu estou aqui como profissional dentro da empresa, então os assuntos familiares, eles vão ser dentro de casa, não dentro da empresa, né? E principalmente essa questão da hierarquia. Isso é o que fere. Porque dentro da empresa existe uma hierarquia, dentro de casa existe uma hierarquia. Nem sempre é a mesma hierarquia. Às vezes lá na empresa são pares. E tem a questão de quem veio antes na empresa também. Então, assim, ó, para dar uma leve confusão é muito fácil. É muito rápido. Porque é justamente isso que tu falou. A forma como ela vai falar. E a forma também como tu vai falar com ela, né? Ó, aqui eu não sou filha, vai dizer, mãe, ai, não deu a campanha desse mês. Não vai dar? Né? Não. Imagina, principalmente tu, que é a parte estratégica, né? Exato. Então, hoje, lá na Alcidino, a parte executiva, realmente, de estratégia, é contigo. É toda comigo. E porque a tua mãe, ela gosta muito de vender, realmente, Minha mãe é uma vendedora nata, gente. Ela diz, a minha profissão é vendedora. Eu amo ser vendedora. E eu acho que um sonho dela era que ela pudesse realmente se dedicar à parte de vendas e não ter que fazer as outras coisas da empresa, né? Depois que as lojas se separaram, antes a parte administrativa e financeira ficava toda em Araranguá. Depois que as lojas se separaram, cada loja tu começou a tomar conta do seu administrativo e financeiro. E aí, na época, eu não trabalhava na Alcidino ainda. E quem fazia tudo isso era minha mãe. Então, minha mãe, ela pagava boleto, ela fazia o RH da empresa, ela contratava, demitia, resolvia problemas, ela comprava, ela precificava, ela vendia. A minha mãe era, assim, um faz-tudo dentro da empresa, né? E isso cansou muito ela, isso tirou muito o foco do que ela realmente é boa, que é a parte de vendas. E quando eu entrei e comecei a tomar conta dessa parte, ela começou a dizer, Karen, como eu tô feliz de poder fazer só o que eu gosto. Eu sempre quis isso, meu sonho sempre foi esse, de ficar só no balcão, só. Não é só, né? Mas de conseguir se dedicar exclusivamente à profissão que ela ama. Que bom. Ela não faz a parte que ela acha chata, né? E tu faz a parte que tu acha que é legal. Então, isso também motiva no dia a dia, né? Total. Sim. Vamos lá. Qual o maior aprendizado que você leva do teu avô e da tua mãe? O meu avô, gente, ele assim... Como eu falei pra vocês, no ano que eu entrei na Alcidino, ele faleceu, né? Eu entrei em março, ele faleceu em outubro. Então, eu não consegui ter muito contato com ele pela parte profissional, né? Eu sei como ele trabalhava, eu sei de tudo pela histórias que a minha mãe conta, e praticamente todos os ensinamentos que eu tenho dele vieram através da minha mãe, e não dele, porque a minha mãe trabalhou muito tempo com ele, né? Ele veio para Tubarão, abriu a loja de Tubarão, ficou 4 meses morando aqui, depois ele foi embora, minha mãe ficou. Só que a minha mãe todos os finais de semana ia para Araranguá, que é onde meus avós moravam, né? Minha avó mora ainda. E ela sempre diz que ela levava anotado os problemas que ela tinha durante a semana e chegava lá e perguntava para ele como resolver. Então, todo o ensinamento que eu tenho do meu avô vem através do que a minha mãe fala que ele ensinou ela. E eu acho que o principal ensinamento, assim, que eu tenho do meu avô é sobre fazer as coisas com qualidade, sabe? Se dedicar a fazer com qualidade, fazer o teu melhor, entregar o teu melhor. E o meu avô tinha muitas lições, ele, né, tem muitas lições sobre merecimento, sobre dedicação, que talvez aí a gente vai continuando a conversa, às vezes eu vou puxar aí um ensinamento que ele tem, assim, mas... tem um que pra mim é o melhor de todos, assim. A minha mãe teve um Natal, que a gente tinha uma forma de exposição de produto que é muito diferente de hoje por causa da segurança, né? Então, a gente tinha sempre muito produto no pano de joias e tal. E tinha um pano de pulseiras de ouro que estava cheio. Tinha acabado as compras, né, para vender para o Natal. E aquele pano foi roubado no balcão. E aí, a minha mãe ligou desesperada pro meu avô e disse, pai, roubaram o pano inteiro de pulseiras, eu não sei o que fazer, porque todo o lucro que a gente iria ter esse Natal, a gente não vai ter mais, já foi nesse pano, e agora a gente só vai ter que trabalhar para pagar o prejuízo, né? A gente não vai ter lucro nenhum.
E o meu avô, muito calmamente, que ele era muito calmo, assim, né? Ele falou assim, minha filha, se esse foi o preço que a gente teve que pagar para tu aprenderes sobre isso, tá tudo bem. É o preço que a gente teve que pagar. Agora, se tu não aprenderes com essa lição, aí o preço foi muito alto. Nossa. Aí foi caro. Nossa, me arrepiei toda. Então, meu avô, ele tinha falas assim, gente, que é... Não sei, eu... Sabedoria. Muito. Sabedoria. Que certeza. Meu né? avô foi uma pessoa muito sábia, Cirúrgico. muito empreendedor, muito calmo. E ele tinha uma visão. Eu fiz MBA, gestão comercial na FGV. Uhum. Gente, eu sempre falo, tudo que eu aprendi no MBA, meu avô já falava na empresa. Uhum. Só que de outra forma, claro, meu avô não teve formação nenhuma, não estudou. Meu avô era barbeiro, né? Ele Uhum. começou como barbeiro. Então, essa para mim é a maior lição assim que eu Nossa. tenho do meu avô. E a minha mãe, com certeza, a maior lição que eu tenho da minha mãe é sobre pessoas. Ela, para mim não existe ninguém que saiba lidar tanto com pessoas quanto a minha mãe. Então, eu aprendo todos os dias a servir o outro através dos ensinamentos da minha mãe. Eu fiquei impressionada com a tua mãe. A gente conhece ela, porque acho que Tubarão inteiro conhece ela. A gente sabe É quem que ela nem, é, né? a gente sabe quem ela é, que nem a minha mãe, todo mundo sabe quem é a Uhum. dona da Sop Rallies. Mas eu nunca tinha conversado com ela. Uhum. E quando ela conversou comigo, eu achei ela de uma humildade. Ela é. Eu disse... que ela falou da minha palestra de vendas, eu disse assim, ó, como é que tu tá me elogiando? Tu tá me elogiando sobre uma palestra de vendas? Como assim? Eu disse, não, eu que ganhei meu dia. Não foi tu que ganhou o teu dia, fui eu. Eu disse, eu fiquei impressionada, assim, eu realmente admirei mais ainda. Fiquei... Não, ela é fora da curva. Eu Não concordo. E você é o legado dela, tá, Karen? Obrigada. Você é a extensão da sua mãe. Muito então obrigada. eu acredito que realmente vocês têm uma empresa onde é palpável, né? Os valores de vocês, assim, a gente convivendo, né? Vendo tu, a tua mãe, podendo estar, assim, com vocês. Isso é muito valioso nos dias de hoje, onde a gente vê tantas empresas sendo construídas em pilares que não se sustentam, né? Então, é muito posicionamento. A gente teve uma gravação sobre imagem com a Amanda, fotógrafa. Então, assim, é muito posicionamento, é muita imagem, é muita coisa que não se sustenta. E hoje a gente vê, né, como manter uma empresa 65 anos, né? Um legado 65 anos. Então, com certeza, vocês passaram por muitas coisas, né? Muitas coisas. O luxo, para ti, está mais no quê? Na exclusividade, no significado ou na experiência? Com certeza no significado. Com toda certeza. É claro que se fosse definir em uma palavra, né? Uhum. Se a exclusividade e a experiência fazem parte também, acredito que sim. Mas o significado, a história que tem por trás, que é o que a gente acabou de falar, é o que embasa, né? Não adianta a caneca custar 500 mil reais se não tem uma história por trás dela de como ela foi feita, que materiais foram utilizados, quem foi a mão que fabricou ela, né? Então, para mim, o que realmente sustenta o luxo é o significado que ele tem. E vocês De trabalham história. muito com significados, porque todo mundo vai lá, às vezes, para uma joia, ou vai casar, ou vai... Existe muita história por Muita. trás de ir na Alsudino, né? Então... A gente, graças a Deus, a gente trabalha com um produto que as pessoas chegam na nossa empresa muito felizes, para viver momentos muito felizes, né? Seja na escolha de uma joia, seja na escolha de um óculos ou de um relógio. Ninguém vai comprar uma joia triste, né? Ninguém vai comprar um óculos triste. As pessoas querem enxergar melhor, as pessoas querem estar mais estilosas, querem se proteger do sol, as pessoas querem fazer um investimento, querem marcar um momento na vida delas, né? Nascimento de um filho, um casamento, um noivado. Então, graças a Deus, a gente trabalha com um produto que os nossos clientes, eles estão radiantes na hora da compra, né?
Muito diferente, por exemplo, da advocacia, né? Que tu trabalha com problemas, só problemas. A dor, né? E vocês trabalham com o desejo. Exatamente. Então, indo lá atrás, na história do meu avô, de como ele criou a Alcidino, né? De como qual a ideia que ele tinha para a Alcidino, a gente busca isso, né? A gente busca as histórias, a gente busca um significado e a gente busca marcas que também tenham esse tipo de tradição, né? De ter a história. Então, eu sempre digo que uma coisa é tu entregar um produto, outra coisa é tu contar a história dele. E através do design de joias, a gente também consegue fazer isso, né? Uhum. Eu desenhei um tempo atrás um anel de noivado. Eu tenho uma amiga que vai casar semana que vem em Lisboa. Por isso que eu tô indo viajar pro casamento dela. Até ontem ela esteve na loja para ver as joias do casamento e foi eu que desenhei o anel de noivado dela. E o noivo, ele pegou e me contou toda a história dos dois, me disse, abriu assim o que significa para os dois algumas coisas. E eu peguei essa história inteira e coloquei num anel. E aí, quando ela ganhou o anel, ela assim, nossa, que anel lindo, amiga, obrigada, minha cara, não sei o quê. Eu assim, amiga, tu não viu a história ainda. Porque eu desenhei toda a história, né? E aí, quando eu entreguei pra ela, ela chorava. Ela assim, amiga, tu botou toda a história da gente nesse anel. A quantidade de pedras, a cor das pedras, tudo. Eu fiz uma interligação, né? Então, eu acho que isso é luxo. Lindo. E é a realidade sobre o luxo, porque às vezes as pessoas elas invertem isso. Isso é luxo, eu também acho. Não é preço, é valor. Não. É valor, é valor. É valor. Exatamente. O que te motivou a aceitar o desafio de liderar a CDL? Não tinha nada pra fazer, né? A agenda tava assim. A agenda tava tranquilíssima. O que me motivou? O meu avô foi presidente da CDL de Araranguá. A minha mãe foi a primeira mulher presidente da CDL de Tubarão. E ela foi 2 vezes presidente. Então, dentro de casa, eu sempre aprendi a importância de a gente contribuir com a sociedade, né? O para fora, fora da porta de casa, fora da porta da tua empresa. A gente doar um pouco da gente para construir uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, enfim, quais valores a gente quiser passar, né? Então, quando eu estava fazendo as contas esses dias, agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que quando eu tinha uns 17 ou 18 anos, a minha mãe, ela estava saindo da CDL. E aí, eu sempre tive facilidade em escrever. E aí, a minha mãe não estava achando um discurso para ela fazer a saída dela, da CDL, e ela falou assim, Karen, será que tu pode escrever meu discurso? Aí eu falei, posso. Bem assim, 17 anos. Posso. Aí eu fui lá, escrevi todo o discurso dela. Ela ia mudando algumas coisas, alterando e tal. E aí, no dia anterior à desposse dela, eu fui numa festa. E cheguei em casa, sei lá, 5 horas da manhã, uma coisa assim. E aí, no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, ela bate na porta do meu quarto. E eu assim, mãe, eu saí, eu tô morrendo de sono. Ela assim, minha filha, eu tô sem voz. Ela ficou afônica. E ela não conseguia fazer o discurso. Ela assim, tu pode falar pra mim? Eu assim, eu não acredito. Eu assim, tá, só deixa eu dormir, depois eu resolvo isso. Aí eu fui e fiz o discurso pra ela. E as pessoas ficaram impressionadas, assim, uma menina de 17 anos, né? Eu acho que nem sabiam que eu tinha escrito o discurso também, né? E sei lá, aquilo ali pra mim fez algum sentido. Eu me senti num habitat natural, assim, sabe? Então, eu comecei a perceber que o envolvimento não era algo difícil pra mim. Eu já aprendi em casa sobre a importância disso. Eu tinha uma certa facilidade em falar. Eu tinha uma certa facilidade em estar naquele ambiente. E aí, eu entendi que era uma oportunidade de eu mostrar o meu trabalho, de eu contribuir com a sociedade, com os empresários, e de eu poder deixar alguma coisa diferente de tudo que eu já vi até hoje na entidade, né? Então, deixar a minha marca através
dos valores que eu aprendi na minha família, na minha empresa, se eu puder deixar isso para a CDL, para as pessoas, eu fico feliz, né? Que as pessoas prestem atenção no conteúdo, na história, no interno, nos valores, na humildade, né? Na entrega, no serviço. De vez em quando eu dou alguma entrevista, eu sempre falo, tem uma frase que me tocou muito, eu não sei se eu falei isso na minha posse ou em alguma entrevista, mas uma frase que me toca demais é que o mais importante não é quem se senta à mesa, e sim quem puxa a cadeira. Então, a gente servir o outro, eu acho que é um propósito de todo ser humano. Nossa. A gente vem para aprender isso, né? E é através da humildade que a gente melhor consegue servir. Não, mas esse podcast vão ter recortes Arrasou. assim. Olha, Arrasou. gente. Arrasou. Esse merece aplauso. Tu sabes que eu trabalho, além das terapias, né? Eu trabalho com mentoria. Uhum. E a maioria das minhas, eu acredito que 100% delas são empresárias. Pouquíssimas não são, ou às vezes estão em transição de carreira, enfim. E uma das áreas da vida que eu trabalho é o social. E tem pessoas que dão nota 0 para o social. E às vezes elas não conseguem identificar. Eu vou usar, com certeza, o teu recorte. Essa é a parte que tu falou, que é exatamente isso. É a maneira que a gente contribui com a sociedade. O que tu tá fazendo além daquilo? Além do teu trabalho, além da tua família, como que tu serve o outro? E eu sempre falo de um livro que é o Dar e Receber. Então, que é também o mesmo do crescer e contribuir, né? Então, são crescer e contribuir. A maneira que a gente cresce, a gente contribui. Porque se tu só crescer, é como se a gente escalasse o Everest e chegasse lá, tipo, tá, tu chegou no cume e sozinho, né? E aí, tu vai descer o cume, tu vai fazer o quê? Com quem que tu tá contribuindo com aquilo? Quem tá junto contigo daquilo? Uhum. E não é só a nossa família, não é só quem tá dentro da nossa empresa. É uma sociedade, de fato, né? Então, a gente, às vezes, a gente reclama muito, fala muito, critica muito. Mas qual é a parte que a gente está fazendo na nossa sociedade? Letícia, nós vamos para a CDL. Deixa eu Quero abrir. vocês na Vamos. CDL. Sim. Eu já abri ali pra ti, porque é uma coisa que... Aquele dia, quando tu trouxe, meu olho... Plim. Acho que sim. Que querida, ó, presta atenção. Mas sabe que essa questão de servir, abrindo uma coisa aqui, que eu acho que tu nem sabe. Mas quando a gente fez a mentoria, tu perguntou isso pra mim. E a minha nota não era 0, porque sempre ajudei, mas o meu problema sempre foi tempo. Eu nunca servi com tempo. E o meu tio Mala, de Laguna, ele tem ainda o grupo dele, que é a minha mãe que vai, o grupo do asilo, que faz almoço no asilo. Eu não posto isso nas redes sociais, mas fui por muito tempo, uma vez ao mês, fazer almoço no asilo. Precisamos de voluntários lá no asilo de Laguna. Vou ainda, esse mês passado foi eu, o Guigo e o Davi. O Davi fez a maior zoeira com os velhinhos, deu tudo certo, mas é aquele tempo. É o tempo. Se o meu problema é tempo, não é tirar R$10 da bolsa e dar na rua. Não é isso. O meu problema sempre foi tempo. Não tenho tempo. Não, mas peraí, vamos arrumar um tempo para quem realmente precisa. E foi muito bom para mim. Se a minha escassez está no tempo, é a doação de tempo. Exatamente. Foi e o esses que tu me dias falou. Foi, eu te falei. Tu me falou sobre isso. eu Aí sempre eu vai. comecei... Só que eu não posto isso. Sim, mas até porque esses dias a gente tava conversando um negócio, eu falei, Lê, é sábado, tem que ser hoje, tá? Não sei o que. Aí tu me mandou um áudio. Hoje eu não tenho comer tubarão, porque eu tô fazendo almoço no asilo. Então, porque eu não sou muito a pessoa que posta sobre isso. Eu uso a rede social pra outras coisas, né? Eu acho que tem gente que posta, ok, tudo bem, mas ali eu faço, é bem aquela coisa, o que tu faz com a direita e a esquerda não precisa saber. Eu acredito que tem isso, ok, eu respeito muito isso, mas ontem ainda eu ouvi de uma pessoa que às vezes o conhecimento, aquilo que a gente também guarda só pra gente, às vezes é um pouco de egoísmo. Então, às vezes, é pra te inspirar outras pessoas. Claro, agora estamos aqui, tá registrado, vou fazer um recorte, obviamente. Bom. A gente precisa de voluntários. A gente precisa de voluntários, a gente precisa de pessoas que serviram. Cara, tô impressionada. Eu ia dizer isso agora, assim, às vezes a gente não quer mostrar com medo do que as pessoas vão pensar, mas a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em quantas pessoas a gente pode influenciar.
A minha irmã Né? sempre fala isso, que Sempre. ela quando vai, ela posta e fala disso, posta pra gente trazer mais gente, e aí é uma coisa que eu não consigo, eu me travo. Eu vou lá, Mas eu é nem abro. importante trazer, até porque se tu tem acesso a esse lugar, a esse conhecimento e a informação de que realmente precisa de pessoas, eu acho que faz parte de uma obrigação Uhum. de divulgar isso, né? Assim como a gente divulga o nosso trabalho, a gente divulga as coisas boas que acontecem, acho que é uma obrigação a gente divulgar. Olha, eu não tô postando porque eu quero que as pessoas reconheçam o trabalho que eu tô fazendo, eu tô postando porque eu tô dizendo, gente, vamos lá, vamos ajudar? Uhum. Hoje de manhã, eu tive uma reunião na Combento, vocês conhecem a Combento? Sim. Vou aproveitar para, se eu puder ter esse espacinho para falar sobre isso, porque eu acho super importante. E a Combento existe há 50 anos, né? E eu sempre achei que a Combento fosse uma escola. Combento, todo mundo ouve falar de Combento, todo mundo sabe o que é Combento, mas não sabe o trabalho que eles fazem. E agora que eu realmente fui conhecer o trabalho, eles não são uma escola, é um centro de convivência para as crianças e adolescentes, depois da aula, depois ou antes da aula, não ir para a rua. É um centro em que tem atividades para desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, para preparar essas crianças para a vida, para o mercado de trabalho. É um lugar onde tem refeições, as crianças recebem 2 refeições por dia. Então, olha o quão importante é para a nossa sociedade a gente ter um lugar desse, onde tem esse tipo de acolhimento, em que ao invés de a criança se envolver com coisas ruins na rua, no período que não está na aula, ela está se desenvolvendo mais ainda, né? E eles falaram, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda. Eu falei assim, pode deixar que a partir de hoje, onde eu for, eu vou dizer o que é Combento e eu vou pedir ajuda. Então fica aí o pedido, de ajuda para Combento. Porque é a maneira que a gente posiciona isso. Se a gente fizer num posicionamento, tipo, quando eu estou divulgando, faz parte do meu servir divulgar tal coisa que a gente ajuda. Né? Então... E é o teu alcance, né? Vocês têm alcance e influência sobre um certo público. É isso. Faz parte, bem o que tu falou, do nosso servir e mostrar para essas pessoas isso. Né? Se eu tenho um lugar de voz, se as pessoas me escutam de alguma forma, é minha obrigação trazer esse tipo de informação, usar para isso. Senão a gente vai ser cobrada. Tá bom, Já entendi. a gente é cobrada do bem que a gente não Próximo almoço, faz. acho que eu só vou agora, nem sei, né? Tô quase parindo. Acho que eu só vou ano que vem, mas vou ver se eu boto o link aí do grupo, galera. Boa! Tem mais um cafezinho? Tem. Ô Karen, o comércio local, ele ainda enfrenta muitos desafios. O que tu acredita que precisa mudar na mentalidade dos empresários? Eu ia dizer mentalidade, né? Não, nós já vamos no alvo. A mentalidade, eu acho que as pessoas, o empresário, ele precisa ter uma mentalidade mais flexível e sem se culpar, sabe? Eu acho que quanto menos a gente se culpa das coisas erradas que a gente faz, mais rápido a gente consegue ter atitudes de reviravolta, né? Então, assim, eu não vou fazer porque dá muito trabalho, tá bom assim, eu tô vendendo e eu não preciso me puxar mais para isso. A gente escuta isso todos os dias, tá, gente? Todos os dias a gente lida com pessoas que não querem mudar a realidade da nossa cidade, que estão acomodadas, que tá tudo bem assim. E eu, desde o começo do podcast, eu falei, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou acomodada, eu não gosto. No meu quarto, o meu quarto nunca foi com móveis planejados, sempre foi móvel solto. Porque o tempo todo eu mudei os móveis de lugar. O tempo todo, me cansou, pronto, mudei. E eu trago isso para a empresa também, né? E para o empreendedorismo. E hoje eu viajo muito e eu trago muitas ideias de fora para nossa empresa, muitas. E não é que tudo vai dar certo, não é que sempre as minhas ideias vão ser boas, mas pelo menos eu testei elas no meu negócio, eu tentei colocar ali, eu tô aberta para as mudanças, né? E o empreendedor que não está aberto à mudança, gente, deve sofrer. Se a gente já sofre sendo mais flexível nesse sentido de inovação, de buscar diferencial para o nosso cliente, oferecer sempre o melhor para o nosso cliente, que meu avô sempre falou, né? Imagina quem está sempre no mesmo lugar.
Não deve ser um saco? Deve. Aquela pessoa que diz assim, Deve ser. já tentamos. Isso aí não deu. Porque tem isso, né? Não, isso aí não deu. Não, isso aí... Não, a gente já tentou, não deu. Negatividade, Aham. gente. Então, assim, se não deu, reformula. Ou vai atrás de outra coisa, né? Então, esse comodismo é uma coisa, assim, que até me tira um pouco do sério, assim. Uhum. Interessante. Se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão assumindo seus lugares, qual seria? Posicionamento, né? Assumir o seu lugar é se posicionar, como a gente falou um pouco antes, assim, de assumir que eu sou essa profissional, que eu sou a diretora executiva da Alcidine e não sou advogada. Demorou um tempo, mas eu acho que também tem a ver com aquilo que eu falei para vocês sobre autoconhecimento, né? Quanto mais a gente tem autoconhecimento, mais a gente consegue se posicionar. E um tempo atrás, a gente teve um evento da CDL Mulher e tem um diretor na CDL que a esposa dele era bancária. E ela foi nesse evento da CDL Mulher. Na verdade, ela foi na minha posse da CDL. E ela me mandou uma mensagem: Karen, o teu discurso foi maravilhoso, me emocionou muito, tu me caiu várias fichas e tal. E aí, nesse evento da CDL Mulher, ela tinha uma dinâmica e ela tinha uma pergunta sobre o que a gente precisa para empreender. E ela levantou e ela disse: coragem. Depois que eu escutei o discurso da Karen na posse da CDL, eu percebi que eu precisava ter coragem para fazer aquilo que eu queria. E o que eu queria não era mais ser bancária, era trabalhar na loja com o meu marido. E hoje ela trabalha numa loja de decoração. Inclusive, somos amigas, né? Eu falo: amiga, tu tá no teu lugar. Esse é o teu lugar. Tu faz tão bem e isso é tão fácil para ti. E ela falou assim: mas eu não tinha coragem disso. Então, se eu puder dizer algo, coragem, se posiciona, não tenha medo. Claro, medo a gente tem, sempre vai ter. Mas vai com medo mesmo, sabe? A partir do momento que tu começa a realmente assumir quem tu é, sem o medo de ser julgado pelos outros, que é o principal, né, gente? A gente não pode se apegar no que as pessoas vão falar, porque elas sempre vão falar. Sempre. Aquilo que a gente falou. Vão dizer que eu ganhei tudo, que eu herdei tudo, que tá fácil. Ou vão dizer que não, que não deveria estar ali, não sei. Sempre vai ter opiniões que não vão te construir, não vão te embasar. Então, tenha coragem, se assuma, se posicione e seja você mesmo, porque não tem nada mais libertador do que ser a gente mesmo, né? Sabe que eu digo assim, as pessoas, elas vão falar. Se a gente fizer assim, vão falar. Se fizer assado, vão falar. Porque não é sobre a gente, é sobre a pessoa. Exato. Porque assim, o perfil, o tipo de pessoa que fala, a gente até estava falando ali, eu ia falar isso na hora que a gente falou sobre o servir. O tipo de pessoa que fala é dela, é da característica dela. Ela vai falar, ela vai criticar. E pode ter certeza que ela não tá fazendo nem a metade do que ela tá criticando. Então, assim, independente do que for, a pessoa vai falar. Então, é isso. É o fazer. Vai ter que fazer, vai ter que mostrar, vai ter que... Eu concordo. Eu acho que as pessoas estão acomodadas demais. E chatas demais. Tudo vira discussão. Tudo vira discussão, Tudo vira mimizenta. Mimizenta. Mas assim, na internet, textão, né? Na cara a cara, só quem tem coragem de falar sim. é a gente. Não, mas gente, os comentários, né? E assim, as pessoas, elas realmente, a internet, né, é um ótimo meio, é necessário, mas infelizmente algumas pessoas utilizam aquilo ali muito mal, né? São muito comentários muito agressivos. E é exatamente isso. Aqui ninguém vai falar. Mas ali é um meio assim, é um pouco assim, meio terra de ninguém. Então as pessoas, elas comentam, elas criticam, elas falam, elas são grosseiras. Tem pessoas ali que são muito grosseiras. Na verdade, elas só colocam a grosseria pra fora. Que é o que eu digo, que é esse tipo de pessoa que vai falar. Exato. Então assim, gente, a pessoa ela tem tempo, né? Eu digo assim, a pessoa ela tem tempo. Pra ela entrar no teu Instagram, ela vai fazer um comentário assim, maldoso, textão. Então assim, a pessoa ela tem muito tempo pra fazer aquilo ali. Então, assim, a gente vai dar crédito
né, despender energia para esse perfil de pessoa que tem tempo para estar ali, não vale a pena. Então, vamos fazer, né? Vamos faturar, vamos vender, vamos ajudar, vamos contribuir. Focar no que realmente nos constrói, não no que nos destrói, né? Exato. Perfeito, muito obrigada. Mas antes, fale aí, venda o seu peixe. Vendo, A com gente sabe certeza. que tem mais estratégia, mas agora é a filha da tua mãe vai ter que vender. Venda o seu peixe. Vamos ter que dar Vamos assumir, vamos botar a roupa de vendedora? Isso. Tuas redes sociais, Gente, tudo que você quiser. convido todo mundo a acompanhar o nosso Instagram da Alcidino Joalheria e Ótica, Alcidino Maison, que é a nossa unidade aqui de Tubarão. A gente está sempre trazendo muita novidade em marcas, em produtos, em experiência. Então, como eu falei aqui para vocês, né, eu fico muito feliz de poder trabalhar com um produto que trabalha com a felicidade das pessoas, né? A gente trabalha com saúde visual, que também é algo que eu acho tão importante. Hoje eu estava falando na Combento porque, inclusive, agora, além de tudo, ainda sou embaixadora da Biótica, que é uma entidade ótica do Brasil. E aí, como embaixadora, eu estou levando um curso gratuito que eles têm de consultor óptico para pessoas de baixa renda, para adolescentes de baixa renda, né? Então, os nossos olhos são a janela do nosso corpo para o mundo, né? É através dos nossos olhos que a gente se conecta com o mundo. Então, eles são tão importantes e, às vezes, a gente não dá atenção necessária a isso. Além disso, as pessoas, até um tempo atrás, achavam que o óculos ele tinha que ser aquele modelo tradicional, feio, que ninguém quer usar, e óculos fundo de garrafa, que eu tenho vergonha. Então, até um tempo atrás, era motivo de vergonha usar óculos, né? E eu estava falando hoje para ela sobre a importância do visagismo, porque o visagismo é que vai dar assertividade ao produto. O teu óculos tem que refletir a tua personalidade. Se a tua roupa reflete a tua personalidade, o teu cabelo, os teus acessórios, por que teu óculos não pode refletir a tua personalidade? E quanto mais refletir a tua personalidade, mais tu vai querer usar. E é importantíssimo tu querer usar, porque é ele que corrige a tua visão. Uhum. É ele que vai te fazer enxergar melhor, é ele que vai te ajudar a se comunicar melhor com o mundo, né? Então, o visagismo, ele tem sido visto como algo muito importante, que não é questão de futilidade, é questão realmente de fazer a pessoa se sentir confortável com o que ela está vestindo nos olhos, né? E aí também tem a parte das joias, que eu sou apaixonadíssima, o design de joias, contar histórias através das joias. Hoje, ainda antes de chegar aqui no podcast, estava mandando para uma amiga foto de um conjunto que era da avó dela, e ela quis dar uma reformadinha, assim, e a gente juntas pensou, analisou como não tirar a característica do conjunto, mas deixar mais moderno para ela conseguir usar. E o conjunto ficou pronto, ficou lindo, ela vai usar no casamento semana que vem. Eu estava mandando para ela assim, cara, eu sou tão feliz de conseguir fazer parte desses momentos da vida das pessoas, sabe? Tu pegar uma joia da tua avó e tu transformar para algo que fica com a tua cara, e tu carrega essa história nessa joia, todo mundo que olhava vai dizer, é da minha avó, tô usando a minha avó, sabe? Isso é tão lindo, e eu sou tão feliz por conseguir trabalhar com isso, com essas histórias das pessoas, com as pessoas, e para mim isso é o luxo. Então, estão todos convidados a conhecer o nosso Instagram, Alcidino Joalheria e Ótica. O meu Instagram é Karen Brodbeck. Lá eu dou todas as atualizações sobre o mercado óptico e joalheiro. A gente viaja para 2 feiras internacionais por ano, né, que é a de Milão e a de Paris. Então, acabei de chegar de Paris, trazendo muita novidade no meu Instagram. Eu posto tudo, bastidores, tudo. Então, quem gostar dessa parte, me acompanha. Quem quiser ver os produtos, acompanha a Alcidino. Claro que no meu eu também posto os produtos, né? Mas também posto a Fofinha, que é a minha mãe, que eu chamo ela de Fofinha no meu Instagram. Então, estão todos convidados. Sejam muito bem-vindos. As portas da Alcidino e da Karen estão abertas. E fica o convite também para as empreendedoras que nos seguem de conhecer a CDL. Exato, exatamente. Tem o Instagram da CDL, tem o Instagram da CDL Mulher. No meu Instagram eu também falo muito sobre CDL e sobre as ações que a gente tem feito na cidade. E fica um convite muito grande, porque a gente precisa. A CDL Mulher, ela surgiu justamente pela necessidade de a gente ter mulheres dentro da CDL. Eu sou a única mulher da nossa diretoria.
Eu sou a segunda mulher presidente. A minha mãe foi a primeira. Uhum. Então, a gente precisa do empreendedorismo feminino, porque as ideias são complementares às dos homens. Eu sempre digo assim, a gente não é igual, não tem como ser igual. E é tão bom quando tu vê ideias complementares acontecendo, a gente tem uma visão diferente do mundo e do empreendedorismo do que o homem, né? Então, fica o convite, por favor, mulheres que queiram servir, que queiram doar o seu tempo, que queiram se desenvolver também, desenvolver o seu negócio, porque a entidade ela tem 3 pilares, né? O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da sua empresa e o desenvolvimento da sociedade. Então, quem se conectar com esses pilares, a porta da CDL está de portas abertas. E uma curiosidade que tu nos falou em off, que não são somente lojistas. Não, exatamente. As pessoas... porque nasceu disso, né? Nasceu do comércio. Mas, numa atualização, né? A CDL, ano que vem faz 60 anos... Numa atualização, a gente entendeu que não é só o comércio que poderia agregar na nossa entidade. Então, é indústria e serviço também. É indústria, serviço e comércio. E, pasmem, o comércio não é mais a maioria dos nossos associados. A maioria dos nossos associados é serviços. Eu fiquei impressionada, porque eu não sabia. É, E viu? eu sou serviço, tu é serviço. Viu? Exato. Sejam nossas associadas, Sim! contribuam Não, e também tenham como recompensa as conexões que vocês farão lá Com dentro. certeza. Então tá, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. Gratidão, foi maravilhoso. Eu que agradeço, meninas. Vamos ter recortes maravilhosos, Que tá? bom. Muitos ensinamentos aí. O teu legado vai estar em muitos recortes. O legado do teu avô e da tua mãe também. E vai Obrigada, continuar. meninas. É. Amém, Lindo. Senhor. Muito obrigada. Gratidão É um pelo prazer estar convite. com vocês. Vocês duas são mulheres que desde que eu conheci, eu admiro demais. Acompanho agora vocês nas redes sociais, né? E é incrível como vocês duas conseguem fazer um conteúdo de tanto valor. Isso também é luxo. Muito Ai, obrigada. Arrasou. E é obrigada. isso, gente. Encerramos com chave de ouro, assim, em grande estilo. Literalmente chave de ouro. Literalmente. Ixalá, ouro, ouro, ouro. Ouro em pessoa. Muita prosperidade. E é isso, gente. Encerramos mais um Idancast. Nos acompanhem também pelo Instagram ID Empreendedora. Até o próximo. Beijo.